Fala galera, tudo bem? Dando continuidade aqui ao curso de análise combinatória, vamos fazer mais exercícios na aula de hoje. Então, nesse primeiro exemplo, temos o seguinte: quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Então, eu vou querer formar os números naturais com 3 algarismos. Eu vou colocar aqui 3 casinhas para colocar os nossos algarismos e formar um número com 3 algarismos, tá certo? Então, a pergunta, usando os algarismos, vou até escrever aqui, ó, de 0 até 9, né? São todos os algarismos. Então, de 0 até 9, a gente tem 10 números diferentes para usar. Aí, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quantos números diferentes eu posso escolher para colocar aqui nessa última entrada? Quantos números diferentes eu posso colocar nessa última entrada? Ora, nessa última entrada eu posso usar qualquer um desses 10 algarismos, tá certo? Então, eu tenho 10 escolhas para colocar aqui nessa casinha aqui, que eu vou colocar um quadradinho. Então, eu tenho 10 escolhas porque eu tenho 10 algarismos que estão aqui em cima, 10 algarismos que eu posso utilizar. Muito bem. E para essa entrada aqui do meio, quantos algarismos diferentes eu posso escolher nessa entrada aqui do meio? Ora, uma vez que eu já usei um algarismo nessa casinha, eu não posso repeti-lo, porque como pediu a questão, os algarismos devem ser distintos. Então, para essa do meio, eu terei 9 escolhas, porque eu não posso usar o que eu já usei aqui. Então, restam 9 escolhas para essa casinha daqui. Tá certo? Muito bem. Agora a pergunta: quantos algarismos eu posso usar para essa primeira entrada aqui? Quantos algarismos eu posso usar para essa primeira entrada? Dê uma pausazinha no vídeo, tente responder isso. Quantos algarismos eu posso usar para essa primeira entrada? Muito bem. A resposta é depende. Depende do quê? Depende do seguinte: você já usou o zero nesses dois primeiros? Já utilizou o zero? Porque se você já usou o zero, vão restar para aqui 8 algarismos para esse da frente. Agora, se você não tiver usado o zero, restarão apenas 7, porque você não vai poder usar o zero aqui na frente. Então, vou dividir esse problema em alguns casos. Vou dividir assim, ó. Suponha que esse algarismo aqui seja o zero. O zero tenha sido usado nesse último. Então, para esse último algarismo, eu só tive uma escolha. Eu usei o zero nele, tá certo? Estou fixando o zero nesse último algarismo. Para esse aqui do meio, eu vou ter, então, 9 escolhas. São os 9 números restantes do 1 até o 9 aqui, ó. Porque o zero eu já usei e a gente tem que ter algarismos distintos. E para esse primeiro, eu vou ter 8 escolhas. Por quê? Porque eu não posso usar nem o zero, nem o número que eu tiver escolhido aqui. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu terei aqui 8 vezes 9 vezes 1, que dá um total de 72 números diferentes, com 3 algarismos, com o zero fixado na última casa, no algarismo da unidade. Tá certo? O algarismo da unidade. Muito bem. Agora, existe a possibilidade também do zero estar nessa casa aqui do meio. Tá certo? Então, para a última casa, eu terei 9 escolhas, porque eu posso usar qualquer um dos algarismos de 1 a 9, só não posso usar o zero porque já foi utilizado. E para essa primeira, eu também terei 8, porque eu nem poderei usar o zero, nem poderei usar o número que eu escolhi aqui. Restando, então, 10 menos 2, números que já foram gastos, 8 algarismos para esse primeiro. E esse zero aqui eu fixei, é uma escolha para esse número aí, central. Eu estou escolhendo o zero. Então, eu terei 8 vezes 1 vezes 9, que dá também 72, números onde o zero aparece, números de 3 algarismos, todos distintos,
onde o zero aparece no meio. O problema ainda não acabou. Agora eu vou pegar os números que não tem zero nem no último, nem no do meio, e também não pode estar no primeiro, para ser um número de 3 algarismos. Então, eu vou destacar aqui, fazer aqui 3 casinhas, e vou pegar os números que são formados por 3 algarismos distintos e o zero não está entre eles. Então, se o zero não está entre eles, eu estou retirando o zero aqui da minha lista. Então, eu terei, para esse último algarismo, 9 escolhas, 8 escolhas para esse e 7 escolhas para esse. Então, eu faço um produto de 8, de 7 vezes 8 vezes 9, que totalizam 504. Então, todos os números de 3 algarismos distintos são formados dessa forma, né? Então, eu vou fazer a soma aqui desses 3 resultados, ou seja, 72 mais 72 dá 144, mais o 504, que dá 8, 4, 6. Ou seja, existem 648 números naturais com 3 algarismos distintos. Se você achou essa solução complicada, de fato, esse caminho foi o caminho mais complicado para se resolver o problema. Existe uma maneira bem mais simples de resolver esse problema e a gente tem que seguir a recomendação que eu trago aqui. A recomendação é essa. Pequenas dificuldades adiadas costumam transformar-se em grandes dificuldades. Se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar. Ou seja, nesse problema anterior, qual foi a decisão mais complicada? Usar o zero não podia vir no primeiro algarismo, e tudo isso complicou a resolução do meu problema. Então, eu vou resolver esse problema agora usando essa recomendação. Pequenas dificuldades adiadas transformam-se em grandes dificuldades. Se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar. Então, vamos tomar essa decisão em primeiro lugar. Então, novamente aqui com o exercício, quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Então, eu quero formar números com 3 algarismos distintos. Eu vou formar aqui as 3 casinhas. E vou começar atacando a maior dificuldade, que é o zero não pode vir nessa primeira casa aqui, ó. Ora, o zero não pode vir nessa primeira casa, eu não tenho os números de 0 até os algarismos de 0 até 9. Então, como eu não posso usar o zero nesse primeiro, eu vou riscar o zero a princípio dessa lista. Então, eu não vou usar o zero nessa primeira entrada. Então, quantos números eu posso escolher? Eu posso escolher 9 números, porque eu não quero usar o zero no primeiro, porque senão o número terá 2 algarismos. Muito bem. Agora, para essa do meio, quantos números eu posso usar nessa aqui do meio? Ora, agora eu posso usar o zero, né? Eu só não posso usar o número que eu escolhi nesse primeiro, mas o zero agora vem para a lista. Então, eu terei novamente 9 escolhas para esse do meio. E para o último, eu posso usar qualquer algarismo, mas não posso usar nem o primeiro que foi usado aqui, nem o que foi usado aqui. Então, dos 10 algarismos, não posso usar 2, então restam 8 para esse daqui. E aí, basta fazer o produto. 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Então, chegamos à mesma resposta com uma resolução bem mais simples. Vamos usar novamente a recomendação agora para resolver esse problema. Quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores do que 5.000 e divisíveis por 5 podem ser formados usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5? Perceba, eu quero agora formar números com 4 algarismos. Eu quero formar números com 4 algarismos, mas esse número ele tem várias exigências. Ó, ele tem que ser
divisível por 5, é uma recomendação, e tem que ser menor, esses números devem ser menores que 5.000. Devem usar somente esses algarismos, mas eu posso repeti-los, porque ele não disse que os algarismos deveriam ser distintos. Muito bem. Então, qual é o maior problema? Eu tenho que atacar a maior dificuldade, seguindo aquela recomendação, eu vou atacar a maior dificuldade primeiro. Qual é a maior dificuldade? Ser menor que 5.000 ou ser divisível por 5? Ser divisível por 5 é uma exigência mais forte, porque para ser divisível por 5, olhando para esses algarismos que foi dado, para ser divisível por 5, o número deverá ser, então, o quê? Tem que terminar em quanto? Tem que terminar em 5 ou em 0, né, para ser divisível por 5. Como o 0 não está na lista, ele deverá obrigatoriamente terminar com o número 5. Então, eu vou ter que usar o número 5 no último para garantir que ele é divisível por 5. Tá certo? Pois bem. Então, eu só tenho uma escolha para o último algarismo para garantir que ele seja divisível por 5. Então, eu já ataquei a maior dificuldade desse problema. Vou para a próxima dificuldade. Os números devem ser menores que 5.000. Para ser menores que 5.000, quais são os números que eu posso colocar aqui na frente? Lembre-se que eu posso repetir os números, tá certo? Deixa eu arrumar esse quadradinho. Então, para colocar aqui na frente, eu poderia colocar o 2, o 3 ou até mesmo o 4, que vai garantir que esse número seja menor que 5.000. Eu só não posso usar o 5, porque se eu colocar o 5 aqui, seja lá quais números eu escolha para aqui e para aqui, o número será maior que 5.000. Então, o único número que eu não posso usar nessa primeira casinha é o 5. Mas eu posso usar qualquer um dos outros 3. Então, eu tenho 3 escolhas para esse primeiro. Ora, uma vez que eu já garanti que o número é menor que 5.000 e que é divisível por 5, os algarismos do meio podem ser qualquer um dos 4. Então, eu posso usar 4 aqui e 4 aqui. Fazendo o produto desses números pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Portanto, existem 48 números menores que 5.000, divisíveis por 5, usando somente esses algarismos que foi dado. Segue aqui as referências para a aula de hoje. No link da descrição aqui do vídeo, vocês vão ter acesso a uma atividade. Pratiquem. Bons estudos. Até a próxima.